E o nome do treinamento de hoje é Entrando em Ação. Saindo do zero para o seu primeiro milhão. E muitas pessoas não estão acostumadas a ouvir isso. Isso às vezes até assusta. E muitas vezes causa até risos. Você fala, pô, Thiago, meu primeiro milhão, tô lutando para conseguir 5 mil, 10 mil. Como é que eu vou alcançar meu primeiro milhão? Você tá doido? Eu moro na comunidade, ou tenho tantas dificuldades na minha vida, eu não consigo juntar mais R$ 1.000 no mês. Como é que eu vou acumular 1 milhão? Calma que nesse treinamento a gente vai direcionar para ficar mais claro, porque quando fica claro para você, você consegue trilhar o caminho. E aí fica aquela pergunta para você: você já pensou em ter mais de US$ 1 milhão? Porque no Brasil, pessoal, a gente é domesticado. E nós fomos treinados para jamais imaginar que um dia a gente iria ter US$ 1 milhão. A gente é treinado para achar que isso aqui é impossível na nossa vida. Como que eu vou alcançar meus US$ 1 milhão? Como que eu vou me tornar um milionário? Como que eu vou acumular riquezas? É possível, pessoal. É fácil? Não, não é. Mas é possível você acumular e chegar aos seus US$ 1 milhão. Só que tem que ter propósito. Só que tem que ter comprometimento. Não vai ser gastando todo o teu dinheiro todo mês que você vai alcançar isso. É lógico que você não vai mirar no 1 milhão. Se você mira no 1 milhão, fica muito longe. Fica difícil. Você vai falar, pô, nunca, como que eu vou conseguir? Agora, quando você tem estratégia e quando você trabalha de forma inteligente, de forma consciente, e você tem esse objetivo, aí a coisa começa a se tornar realidade. Porque é lógico, você não vai dar um salto daqui e alcançou 1 milhão. E tem um treinamento que eu falei sobre isso, sobre pessoas que ganham dinheiro muito rápido. Então, primeiro você vai acumular R$ 1.000, US$ 1.000. Primeiro você acumula 1.000. Aprende a acumular 1.000. Aprende a juntar 1.000. Porque às vezes o mais difícil para a pessoa é os primeiros US$ 1.000. É acumular. Porque ela não consegue, muitas vezes, juntar dinheiro. Porque tudo ela quer gastar. Mas a partir do momento que você acumulou os seus primeiros 1.000, você já coloca a próxima meta. Já acumulei 1.000. Agora eu vou acumular 5.000. Foi lá, alcançou 5.000. Pronto, agora eu vou alcançar meus 10.000. Daqui a pouco você vai alcançar seus 50.000. E aquilo que você achava que era impossível começa a se tornar realidade. Depois você alcança 100.000 e vai mantendo a constância até alcançar o seu primeiro milhão. E quanto mais você mergulha nesse propósito, mais isso vai se tornar realidade. Tem as adversidades? Tem. E eu vou falar sobre isso nesse treinamento. Existem os percalços, os desafios, tudo isso vai acontecer. O que não pode acontecer é você desistir nos desafios. É você desistir nos problemas, nas dificuldades. Poxa, aconteceu um problema aqui. Poxa, atrasei um pouco a minha meta. Isso vai acontecer. O que não pode é você fugir do seu propósito. Porque você pode ter uma vida abundante. Eu tenho um treinamento falando sobre isso. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é importante você estudar os outros materiais. Mas é possível você ter uma vida abundante, desde que você tenha consciência de que isso é um objetivo seu. A partir do momento que eu tenho esse objetivo, o que eu tenho que fazer? Estudar, pô. E hoje nós temos vários materiais lá na nossa comunidade, lá no nosso canal, voltados para essa mentalidade, para você reconfigurar a sua mente. Então o que você precisa fazer? Você precisa encher a tua mente com pensamentos, com estratégias, com a mentalidade de uma pessoa que quer ter uma vida abundante. E aí você vai ver, você tem o poder dos juros compostos, a meta é viver de lucro, a caminhada do sucesso, o segredo milionário, dentre outros vídeos que tem lá. Então você que está assistindo agora no YouTube, você que está assistindo esse vídeo, o que você vai fazer? Você vai seguir, se você ainda não segue nossa página, vai se inscrever lá, né? Vai curtir, vai comentar, vai deixar teu comentário aqui do que você achou desse treinamento, dos outros treinamentos, e vai compartilhar com pessoas que você quer que tenha essa visão. Porque quando a gente tem algo de bom pra gente, a gente quer compartilhar aquilo, certo? Então, uma vez que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, que eu estou evoluindo, eu vou começar a entender. Porque se você não sabe como fazer, como é que você vai fazer?
Aí aquele cara que fala assim, eu já fiz um negócio lá, mas não deu certo. Bom, não deu certo por quê? Você sabia fazer? Você sabia a forma correta de fazer? Porque se você não sabia, lógico que vai dar errado. E eu posso dizer para você, antes de estar certo, dá errado. Vai dar errado, de repente, 1, 2, 3 vezes. Porque esse dá errado que te prepara para você, quando conquistar algo, você não perder. Te amadurece, te faz lidar com mais maturidade naquilo que você está fazendo. É isso que vai trazer para você a sua constância, a tua maturidade, principalmente financeira. Agora, se você sabe fazer, a coisa vai acontecer. Quando você tem um mapa, um direcionamento, tudo fica mais claro, né? Se você não entende, é como se você estivesse andando no escuro. Pô, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Mas quando você tem um mapa, as coisas começam a clarear para você. E quando fica mais claro, você fala, é por ali que eu tenho que ir. Quando tudo está claro, você só precisa o quê? Ir em frente. Então você já está vendo que é por ali. Se você já está vendo que é por ali, o caminho é por ali. Então o que você precisa fazer? Ir em frente. Você precisa dar o passo. Pronto. Entenda uma coisa. O mapa que nós estamos construindo aqui vai te ajudar a você ter um norte. As pessoas, por não ter um norte, elas se perdem. E aí depois fica falando que certas coisas não dão dinheiro, certas coisas não funcionam. Não é que não funciona. Ela não sabe como fazer. Ela não tem uma estratégia definida. A primeira coisa que você precisa entender é que a maior parte do nosso capital, quando a gente tem um direcionamento de investidor, é que a maior parte do nosso capital ela vai ficar no modelo conservador. Então eu vou pegar uma parte do meu capital e eu vou alocar em estratégias conservadoras. No nosso sentido, que é do mercado de criptomoedas, eu tenho 2 cenários conservadores. Eu tenho o cenário das stablecoins e eu tenho o cenário das criptomoedas. Que eu separei aqui as stablecoins das criptomoedas e tem um porquê. Então, uma vez que eu entendo que eu preciso pegar meu dinheiro e fazer uma diversificação, eu preciso direcionar esse meu capital e fazer uma diversificação, eu preciso entender que a maior parte desse meu capital, ela tem que ir para o lado conservador. Porque a minha estratégia não é correr risco, é assumir risco. Correr risco é quando você faz aquilo de forma irresponsável. Assumir risco é entender como funciona o game e agir de forma estratégica. Então, uma vez que eu entendo que essa estratégia, que você colocar um capital maior nas criptomoedas, na parte conservadora, eu vou explicar agora por quê, é o que vai te dar uma base e é a principal fonte que vai fazer você acumular o seu primeiro milhão. Então vamos entender agora. Eu falei das criptomoedas e falei das stablecoins. Para que eu acumulo as criptomoedas? E aqui eu vou explicar para vocês a forma mais simples de você acumular. Eu não vou entrar aqui, por exemplo, nas criptomoedas, eu não vou ensinar você a fazer o trader. Porque o trader também não é conservador. O trader, você precisa entender como fazer um trader. Como eu estava conversando com uma pessoa hoje, fazendo um alinhamento, ele falou, Thiago, eu posso colocar esse valor aqui, por exemplo, no Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda? Eu botei lá R$1.000, chegou a 5.000. Eu vou lá e vendo pelo menos metade desses 5.000 para poder garantir o meu ganho. Eu falei, na nossa estratégia, não. Você pode fazer desde que você estude isso. Porque existe o trader que você compra na baixa e vende na alta. Ok, não é o intuito do nosso treinamento. O intuito do nosso treinamento é você colocar o capital naquelas criptomoedas que no longo prazo elas vão se valorizando. E você não vai precisar ficar comprando e vendendo, comprando quando estiver na baixa e tal. Não, você vai comprar a qualquer momento, principalmente com o Bitcoin. O Bitcoin não tem um momento bom para você comprar ele. Qualquer momento que você tiver um valor, você vai comprar Bitcoin, você vai acumular. É lógico que conforme você vai aprendendo, você vai entender que existem sim alguns momentos melhores para você comprar. É lógico que o momento ideal de você comprar o Bitcoin é quando ele está numa mínima, né? Ele recuou. Ali é um bom momento. Mas independente de ser um bom momento ou não, sempre é um bom momento para você acumular Bitcoins.
Porque hoje ele não está nem perto da onde ele vai chegar daqui a 2, 3, 4 anos. Então, quando uma pessoa investe numa criptomoeda, principalmente nesse sentido que eu estou falando para vocês, a principal é o Bitcoin, existem algumas outras que tendem a crescer junto com eles, mas a mais segura é o Bitcoin. E quanto mais você vai estudar, a gente vai ter treinamentos sobre cada um dessas modalidades, conservadora, das outras que eu vou mostrar aqui. Nós vamos ter treinamentos específicos para eles, mas eu preciso dar um norte aqui já nesse treinamento para você entender. Então, uma vez que eu acumulei bitcoins, o meu objetivo é pensar no longo prazo. Existem hoje pessoas que são as pessoas mais entusiastas, né? Que eles falam que Bitcoin não se vende, só se compra. E isso é uma ideia muito interessante. Por quê? Porque é como se você estivesse acumulando ouro. Se você vende hoje uma fração de Bitcoin, lá na frente você vai se arrepender. Como aquele cara que um dia comprou uma pizza ou 2 pizzas, não lembro se foi uma ou duas, mas ele comprou por não sei quantos mil Bitcoins. Imagina o arrependimento desse cara hoje, né? Ele estaria podre de rico, podre de milionário que for. Então, o objetivo de você acumular Bitcoins, e é uma das modalidades que nós vamos estar incentivando você, eu botei criptomoedas porque tem outras pessoas que querem acumular também outras. E o objetivo das criptos não é ali que você vai botar o dinheiro que você vai precisar daqui a um ano. Não é ali. Não é ali que você vai colocar um dinheiro que você vai precisar daqui a, sei lá, 5 meses. Ou se acontecer algum problema. Tipo um dinheiro de emergência. Não é ali. Ali é o dinheiro que você vai colocar e esquecer dele. Vai esquecer que tem aquele dinheiro. Daqui a 5, 10, 15 anos você volta lá e vê quanto que tem. Lógico, você não vai fazer isso, né? Mas a ideia é essa. Entenda. E o propósito de cada etapa do nosso negócio. No final, vou apresentar uma planilha para vocês terem esse norte. Então, quem acumula criptomoeda não é para pensar daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses. A não ser que você esteja fazendo trader, e se você está fazendo trader, você está estudando para isso. O objetivo aqui é acumular o nosso primeiro 1 milhão. Tá? Agora, Thiago, ao mesmo tempo que estou acumulando os bitcoins, eu quero acumular uma reserva de emergência. Beleza, aí você vai entrar nas stablecoins. O que é uma stablecoin, Thiago? É uma criptomoeda aonde ela não tem aquela variação. Porque vamos supor que você coloca lá 10 mil reais no Bitcoin e daqui a um mês ele passa a ter 5 mil ali de valor. Ele tem a mesma quantidade, só que vale 5 mil. O cara que colocou aquele dinheiro pensando em usar daqui a um mês, 2 meses, vai falar, cara, tô lascado, pô, perdi 5 mil. Por que ele tá desesperado? Porque ele colocou um dinheiro no lugar errado. Quando você pensa no longo prazo, você não está preocupado se hoje vale 5 mil. O importante é que daqui a uns anos, aqueles 10 mil vai valer 50, 100, 200, 300 mil reais. Então você colocou lá, não preocupando na oscilação. Aqui, nas stablecoins, que é um USDC, o USDT, entre outras, é onde você coloca aquele capital que, se acontecer alguma coisa, você vai usar esse capital. Por quê? Porque ele não oscila. A variação aqui é do dólar, é da moeda que ela está pareada. Então aqui você está ao mesmo tempo protegendo o teu capital porque ele está em criptomoedas. Então a partir do momento que agora você entendeu, pô, se eu vou acumular cripto, eu não posso ficar preso, eu não posso ficar ansioso com aquela oscilação. Esquece lá. Comprei aqui, Bitcoin desceu. É importante, se não for Bitcoin, você entender o que aquela moeda faz, se de fato ela tem uma tendência de subir de fato. Aí é outro treinamento. Por isso que eu estou falando do Bitcoin, porque é a criptomoeda mais segura que existe. Tá? As outras têm variações e aí você precisa entender as variações dela e estudar. No caso das stablecoins, são moedas pareadas com o dólar, tem stablecoin pareada com o euro, então são pareadas com moedas fiduciárias, que são as moedas, o real, o euro, o dólar e tudo mais. Então, aí você vai acumular essa moeda para que, caso aconteça, já o acúmulo da stablecoin tem o objetivo de curto e médio prazo, pensando na necessidade do uso do capital para uma urgência ou uma oportunidade. Pintou uma oportunidade aqui, eu já tenho o dinheiro reservado lá, um capital reservado para poder usar nessa oportunidade. Estava até dando exemplo hoje para Rodrigo. Se eu tenho um capital ali reservado, cara, por exemplo, eu tenho 20 mil reais
ou 20 mil dólares, e o cara está vendendo um carro que custa 50 mil, ele tem que viajar, alguma coisa aconteceu, e ele está vendendo por 20. Pronto, eu vou aproveitar aquela oportunidade. Eu vou lá, compro o carro, vejo se está tudo bem, lógico, compro o carro, vendo para alguém que está procurando pelo valor real, lucro em cima disso, volto o meu capital lá em dólar, em USDT ou USDC, ou seja qual for, e tive um lucro na operação. Porque quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro, que está preparado. Se você não está preparado, é oportuno. Não adianta, pode ter várias oportunidades, mas você não vai aproveitar porque você não está preparado. Pô. Então, entenderam, a partir de hoje, longo prazo, Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que seja interessante. Curto prazo, situação de emergência, oportunidade, stablecoin. Ok? Depois a gente vai se aprofundar mais. Aqui é mais para a gente entender a dinâmica e depois a gente vai se aprofundar. E aí a gente tem, na nossa estratégia da comunidade, o modo moderado, que são duas modalidades que são muito interessantes. Não é tão conservador, porém é algo que é mais conservador do que outras coisas que tem no mercado. Porque, por exemplo, nós temos a Bybit, que é uma corretora de criptomoeda, e temos a Hantec, que é uma corretora de Forex, que ela não está incluída, por exemplo, no nosso mercado, porém, ela aceita criptomoedas tanto para investir quanto para sacar. Então é interessante para a gente, porque o objetivo da nossa comunidade é proteger o nosso capital, é dolarizar o nosso capital, é trazer o nosso capital para o mercado de criptomoedas. Então atende à nossa necessidade. E aí eu vou explicar para vocês aqui. Por exemplo, na Bybit, nós temos uma inteligência artificial que trabalha dentro da corretora, né, dentro da Bybit, com ajuste de ação conservadora até agressiva. Então a gente consegue ajustar essa IA trabalhando dentro da corretora para ser conservadora, para me ter aí um lucro aí de 10, 15, 20% no mês, às vezes mais, depende do mercado, conforme o mercado vai se movimentando, isso de forma conservadora. Ou eu posso também ajustar para poder ser mais agressivo, uma vez que eu comecei a entender como ela funciona. E o seu capital fica à sua disposição, então você pode sacar a qualquer momento, e a IA não tem acesso ao seu saque. Você vai entrar lá na corretora, lá na Bybit, vai ver o robô trabalhando, vai ver as operações, e você, a qualquer momento, você pode tirar o seu capital. Inclusive, dependendo da pessoa, por exemplo, tem pessoas que já podem entrar, eu vou mostrar aqui toda a planilha, vou mostrar todo o gráfico, e ela já pode diversificar o capital dela em várias coisas, no que a gente apresenta. Só que tem pessoas que ela não tem condições, ela está começando agora, ela não tem condições. Então ela pode juntar duas coisas, acumular as criptomoedas ou os bitcoins dentro da própria Bybit. Porque a partir de 150 dólares, 200 dólares, a gente já pode botar o robô, a inteligência artificial, para trabalhar para a gente. E ela já começa a ter lucro ali. Então já pode acumular direto lá na Bybit, como estratégia, e nós vamos dar o direcionamento aqui como que ela vai fazer esse aporte. Então, a partir de 150 dólares, você já pode colocar a sua inteligência artificial. Nós vamos passar treinamento, tudo isso, ajustar para você, para ficar tudo certinho. E é importante, logicamente, eu quero crescer, eu quero acumular meu primeiro milhão, eu preciso estudar, preciso entender. E não ser aquele tipo de pessoa que fala assim, Thiago, eu não sei mexer, faz aí para mim. Não é assim. Estudar, entender. E na Hantec, a diferença é que, em vez de uma inteligência artificial, a gente tem um trader que ele faz operações dentro da Hantec. E é bom ter um trader, porque o trader coloca as metas ali, bateu a meta, ele sai fora, ele viu que o mercado não está muito bom, ele nem opera, então ele tem essa questão conservadora. Também uma média de 15% a 20% no mês, que é algo interessante. Porque qual é o maior perigo no mercado, de qualquer mercado, e o maior problema da maioria das pessoas? Elas são enganadas porque elas vão somente naquilo que enche mais os olhos dela. E aqui nós vamos ensinar, temos falado isso constantemente, e nós vamos ensinar as pessoas a diversificar. Ah, mas é porque ali paga mais. Pô, o que tem a ver? O lugar que você tem que colocar mais dinheiro é onde eu acabei de falar aqui, onde é mais conservador, onde provavelmente você não vai ganhar muito, porém é mais conservador, é mais seguro você botar ali a maior parte do teu dinheiro. É isso que você tem que entender. Você tem que aprender a proteger teu capital. Então aqui eu mostrei duas modalidades moderadas para você colocar o teu capital e fazer essa diversificação.
E aí você tem o quê? O arrojado, que são os projetos DeFi. As plataformas de investimentos DeFi são a nossa principal estratégia para alavancar. Por quê? Porque o lucro é muito maior. E a gente usa essas plataformas para poder alavancar o nosso crescimento, nosso capital. Usando-as de forma estratégica, você acelera o seu acúmulo de capital e fica cada vez mais próximo dos seus objetivos, que é o quê? Acumular capital. Então, quando você entende cada um desses modelos, a coisa começa a ficar mais clara. E aí, fica assim, ó. Vamos supor que você vai colocar hoje, Thiago, eu tenho $1.000 hoje para investir. O que eu faço? Pronto, simples, está aqui, ó. Essa é a matemática. $500 você vai guardar em altcoins e criptomoedas, você vai botar metade, vai ficar 250 em altcoins, 250 em criptomoedas. Os outros 500, você vai separar. Por exemplo, aqui você pode colocar na Bybit, que na Bybit você já pode iniciar com $150. Na Rantec, você inicia com $250. Porque tanto o robô quanto o trader, eles têm que ter uma margem para operar. Então, você vai jogar 250 aqui, por exemplo, na Bybit, e você vai diversificar 250 nos projetos DeFi. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 3 projetos DeFi. Eu vou falar mais para frente sobre isso. Você vai diversificar nos 3. A gente está aí fechando com mais um, mais dois projetos. Eu preciso colocar nos 5? Não, você vai colocar em pelo menos 3 projetos. Já é um bom começo. Isso eu estou falando para quem tem pouco capital. O ideal é que você participe pelo menos de 3 projetos, diversifique ali de forma organizada. Fazendo isso, você está blindando o teu capital. Caso aconteça alguma coisa em algum lugar aqui, você não vai sentir, porque os outros lugares que estão aportados vão fazer você ter um retorno. Porque o problema é quando aquela pessoa, isso acontece muito quando é marinheiro de primeira viagem, e ela fala assim, poxa, aqui está pagando tantos %, eu vou nela. E se acontecer alguma coisa com a plataforma? A gente não tem bola de cristal. Aí você colocou todo o teu capital ali. O que vai acontecer? Você vai ficar desesperado, muitas pessoas acabam ficando depressivo. Então, não dá para você trabalhar com o mercado de criptomoedas diferente de qualquer outro mercado financeiro. E qualquer outro mercado financeiro, qual é a principal regra? Diversificação. E fazendo isso, você vai estar protegendo seu capital, acumulando seu capital, e com certeza, final do ano, você vai estar muito mais próximo. Uma pessoa perguntou para mim hoje, Thiago, qual é a minha meta para alcançar meu primeiro milhão? A gente pode criar um treinamento voltado para um tipo de meta, mas eu pergunto para você, se você começar hoje ou amanhã com R$1.000 e no final do ano você terminar o ano com 5, 10 mil reais acumulado, isso tá bom? Tá ótimo, porque você começou com 1.000. Você acumulou experiência, você entendeu o game. O que vai acontecer? No próximo ano, aqueles 10 mil vai virar 50 mil. E que não vire 50, mas vire 20, 25. Olha a experiência, olha a maturidade que você alcançou. Teu cérebro está começando a criar uma estrutura que vai fazer você aprender a lidar com o dinheiro e aprender a multiplicar o seu dinheiro. Porque um dos maiores vilões para você alcançar seu primeiro milhão é a distração. Por que a maioria das pessoas não chega? Por mais que passe dinheiro na mão dela todo dia, por mais que ela é uma pessoa guerreira, trabalhadora e ela não consegue acumular riqueza. Principalmente a distração. Ela se distrai com gastos, ela se distrai e ela acaba esquecendo de investir, ela se distrai, ela não estuda, ela se distrai, quando ela vai ver, já passou um mês, já passou 2 meses, 1 ano, e ela está no mesmo lugar, porque ela se distraiu. E ela não consegue se concentrar no propósito dela, que é acumular riqueza. Então esse gráfico agora acho que vai ficar mais claro para vocês. Ficar mais claro qual vai ser seu objetivo a partir de agora. Então, primeiro, eu tenho um capital aqui. Aqui é um capital meu. Apareceu, Thiago, eu estou aqui com R$500. O que eu tenho que fazer? Vou jogar tudo nos projetos DeFi. Não. Você vai dividir. 50% vai vir para cá, ó. Seu cofrinho. É aqui que você está acumulando. É aqui que você está acumulando.
Você não vai ficar olhando quanto você tem aqui e quanto tem aqui. Você tem que... A tua mira maior é aqui, ó. A mira maior é quanto você tem de stablecoin e quanto você tem de criptomoeda. Porque aqui você está muito mais protegido. Por isso que você tem que ter a estratégia. Então foi lá, você vai colocar um capital. Pronto, vou guardar aqui na Bybit. Se eu já tenho capital grande, não preciso acumular na Bybit. Você vai guardar lá na sua carteira descentralizada. Porque lá é mais seguro, lá não está na mão da corretora, lá não está no governo, não está no banco, está lá na carteira descentralizada. É lá que você vai guardar. Vai guardar muito bem as 12 palavras para você guardar lá. Não tenho ainda, estou começando a construir, joga para Bybit para poder acumular, para poder botar o robô para funcionar. E aí, conforme vai tendo lucro aqui no projeto, você vai tirando o lucro e vai jogando para Bybit, para aumentar a banca. E você vai, daqui, você vai jogando para onde? Para o stablecoin. Então, o importante é que saia daqui e venha para cá ou para cá, para o dinheiro ir descendo. Teve aqui, tira daqui o lucro. Então, tive $100 de lucro. Pronto, $50 vem para cá pelo menos. Pronto, já estou acumulando aqui, porque a meta é aqui. É aqui que você vai focar. Ah, então por que eu não pego o dinheiro todo e já boto aqui? Porque você aqui vai demorar muito mais para acumular 1 milhão. Porque aqui não multiplica. Até multiplica, mas é pouca coisa. E o que a gente quer? Acelerar o processo. Como eu acelero o processo? Com ferramentas. Então eu tenho ferramentas aqui, a Bybit, tem a Rantec, tem os projetos DeFi. E é como eu repito, nós vamos ter treinamento para cada uma dessas modalidades aqui. Mas aqui já deu para você entender um pouquinho, acredito eu, que conseguiu clarear a tua mente, que você não pode ser aquela pessoa que só olha para uma coisa. Se você não tiver uma estratégia, nada vai dar certo para você. Aí você vai ficar rico, vai ficar pobre, vai ficar rico, vai ficar pobre. Sempre vivendo uma montanha russa, uma roda gigante, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Por quê? Você não tem estratégia. Mas seguindo essa nossa estratégia aqui, você vai com certeza acumular seu capital e você vai crescer e evoluir. E aí nós vamos ter na nossa comunidade depoimento de pessoas falando, pô, Thiago, eu entrei com R$500, hoje já tenho 50 mil. Pô, eu entrei com 10 mil, já tô com 100 mil, já tô com 500 mil. É isso que nós vamos construir na nossa comunidade. A nossa comunidade não foi feita para ficar simplesmente dinheiro pelo dinheiro. A nossa comunidade foi feita para a gente construir um legado, para a gente ajudar pessoas a abrir visão e ter um norte, porque tá cheio de pessoas aí fora que são guerreiros, que passa dinheiro na mão dessas pessoas. Com certeza, irmão, daqui a 5 anos está bem melhor do que hoje. Essa é a visão. Aí eu falei no outro treinamento, né? Imagina a gente falar assim, ó, pessoal, nós vamos ter um encontro lá, sei lá, na Torre Eiffel, vamos todo mundo para lá. O Filemon vai lá com o jatinho dele, o Brandão, e a gente vai lá no jatinho dele. Aí o Rodrigo fala, Thiago, se quiser eu boto o meu também, eu pego o meu jatinho lá. Então, assim, o objetivo é que nós venhamos evoluir mentalmente e não ficar com uma mentalidade medíocre, preso e escravizado por uma rotina que foi implantado na gente. Porque não importa, eu vim da favela, eu vim da comunidade, eu não posso ficar escravizado com o que eu vivi e achar que porque a maioria das pessoas que morava lá comigo não conseguia, que eu não posso conseguir. Então a gente precisa se desprender dessa escravidão mental de visão pequena. E quando a gente não abrir essa mentalidade, não dá para ninguém ajudar a gente. Pode aparecer a melhor oportunidade do mundo, mas a gente não vai aproveitar. Agora, seguindo essa visão, seguindo essa estratégia, com certeza a gente vai ter no nosso time, na nossa comunidade, cada vez mais pessoas que aprendem a lidar com o dinheiro. Que não vão se distrair, que não vão se deixar levar por emoção, mas que vão crescer ano a ano, mês a mês, dia após dia. Sua evolução vai ser proporcional a seu empenho e foco. Então, respondendo a um amigo que perguntou quanto tempo vai levar para alcançar 1 milhão, vai depender do empenho da pessoa. Vai depender de quanto ela vai se concentrar e o quanto ela não vai se distrair. Agora, se vier com esse propósito, a sua força e o seu foco vão levar você onde você tem que chegar. Não importa se você começar com pouco ou com muito, a sua consistência que vai fazer total
diferença é a consistência. Às vezes chega um cara aqui e entra com $1.000, só que ele não faz mais nada, não bota mais nada. Aí chega um outro que começou com $50, só que constante. $50 por semana ou por mês. Daqui a pouco ele tá lá trabalhando com foco, pegando mais um dinheiro, colocando ali, sempre separando uma parte do valor que ele tá ganhando e investindo. Ele é ativo, ele é consistente. Essa pessoa vai atropelar aquele cara que botou simplesmente $1.000. Porque ele tá focado e ele não se distrai. Qual é o seu próximo passo? Vou mostrar para vocês agora uma planilha que vocês vão alimentar essa planilha. Se você já tem algum investimento desses que eu falei, Thiago, eu já tenho criptomoeda, pronto, você vai botar na planilha. Ah, eu já tenho investimento já nas plataformas, pronto, você vai colocar na planilha. Porque aqui nessa planilha, você vai saber quanto que você tem, quanto você evoluiu, qual a porcentagem do que você tem em cada lugar. Pô, aqui eu tenho 20%, aqui eu tenho 0%, então tá faltando botar aqui. E você vai inserindo de acordo com o que a planilha vai te direcionando. Então, qual é o próximo passo? Baixar a sua planilha e atualizá-la urgentemente. Thiago, eu não investi nada. Então, você vai já marcar comigo ou com o teu patrocinador. Você vai marcar com essa pessoa um alinhamento para ela te direcionar para fazer essa diversificação. Então, isso é imprescindível, urgentemente. Se você começar hoje, isso tudo que eu falei, você já está atrasado. Você está atrasado, porque era para você ter começado antes. Mas nem tudo está perdido, né? É antes tarde do que nunca. Mas tenha essa sensação de urgência. Cara, eu tô atrasado. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. Vambora, porque agora eu vou fazer um negócio sério. Agora eu vou construir minha vida abundante. Então, sua vida abundante te aguarda. A vida que você quer, a vida que você merece, ela tá te aguardando lá na frente. Só que precisa de compromisso, foco e correr das distrações. Eu fico pensando, essas pessoas de sucesso, o que elas diriam pro eu delas no passado? O que essas pessoas de sucesso, você olha para trás e você vê, por exemplo, um dos maiores exemplos, Silvio Santos, né? E aí você sabe pensar que o Silvio Santos era camelô, vendia caneta, vendia bala. O que o Silvio Santos, quando estava vivo, poderia falar para o Silvio Santos com 18 anos, 15 anos, sei lá quantos anos? Aí imagina o que o seu eu lá do futuro estaria falando para você hoje. Pensa nisso. Valeu por ter insistido, valeu por hoje a gente estar vivendo o extraordinário, uma vida abundante. E quando eu falo vida abundante, não é, logicamente, que né, passa pela nossa cabeça, pô, vou ter um carrão, vou ter isso, vou ter aquilo, não. Mas uma vida abundante é não faltar nada, cara. É você poder parar e falar assim, cara, hoje eu posso parar de trabalhar, que não vai me faltar nada. Isso é uma vida abundante. O que é abundante? O que é abundante transborda, pô. O que é abundante transborda ao ponto de não faltar. Então imagina um momento que você vai poder falar assim, caraca, Thiago, se eu parar de trabalhar hoje, eu consigo manter o meu estilo de vida pela minha vida toda. Então essa é a vida abundante, né? Se você começou hoje, se você começar hoje, se você começar amanhã, Thiago, não vou começar hoje não, vou começar amanhã, pronto, está atrasado o dobro. É assim que tem que ser, a mentalidade de quem quer crescer, quem quer evoluir.